buscar a compaixão, a graça, a misericórdia de Deus para a gente falar segundo os oráculos do Senhor. Vamos orar. Querido Pai poderoso, maravilhoso Deus, Pai do nosso Salvador, o Cordeiro Santo Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a proclamarmos a Tua santa palavra segundo aquilo que verdadeiramente está escrito, segundo aquilo que o Espírito Santo do Senhor ajudou, inspirou aqueles todos que escreveram na Bíblia Sagrada. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Derrama sobre nós a Tua infinita e poderosa graça. Enquanto estivermos ouvindo, enquanto estivermos falando, não permita, Senhor, que nenhuma outra situação venha nos roubar a atenção. Fala conosco, Senhor. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, exaltando, glorificando e adorando o Senhor, no nome do nosso Salvador, o Cordeiro Santo Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu estou aqui num estúdio, que não é um estúdio, né? Mas é um estúdio porque é usado para fazer um trabalho. Mas é um culto que nós prestamos a Deus. Eu vou tomar o meu golinho de café, que até isso me criticaram já, porque eu tomo café. Mas eu tomo e falo e mostro. E aqueles que... Fica quieto, vai. Ficar quieto, porque senão eu já começo a falar coisas aqui. E não é esse o propósito hoje. Vamos abrir a Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Coríntios. Eu estava dizendo, acho que na quinta ou na sexta-feira, que vocês já observaram, eu não sei se você observou, como a carta aos Gálatas é pouco pregada. E tem igreja, então, que não prega aos Gálatas. Principalmente essas igrejas aí que tem o seu líder ou os seus líderes metidos a judeu. Aos Gálatas, de jeito nenhum. Você já parou e pensou, mas por quê? Né? Porque na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo condena esse tipo de atitude. Né, do sujeito querer parecer judeu, do sujeito querer, né, tem uns que até cajado tem em cima do pé do povo, umas coisas loucas, né? Réplica da Arca da Aliança, menorá, tudo para se parecer judeu. Eu não sei, não adianta a gente, né? Ou você é, ou você não é. E ser judeu não messiânico é horrível. É horrível. Ser judeu não messiânico é como ser espírita, como ser da seita honorê. Não adianta. Você está entendendo quando eu digo? Não adianta. Não é porque é judeu que é salvo automaticamente. Então tem gente que sabe, às vezes eu falo aqui assim, gente, tem muito teatro. Algumas pessoas não entendem, mas isso é teatro, isso é cenário, isso é adereço, isso não é culto a Deus. Você está entendendo? Não vou ficar mal, sabe? O assunto não é bem esse. O assunto é 1 Coríntios, capítulo 5. Vou ler o versículo 1 e vou falando. Que é uma
irmã me fez uma pergunta, e foi interessante a pergunta dela, e eu quero ver se eu consigo chegar até o lugar que ela perguntou. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos cultuar a Deus pregando a palavra. Também não tem outro jeito de cultuar a Deus, viu? Eu vejo cada coisa nesse Facebook. Eu não sei como é que essa gente que faz essas coisas quer ser amigo meu no Facebook, porque eu combato veementemente, eu combato tudo aquilo que não é bíblico, eu combato mesmo. Não tem jeito, né? E uns ainda ficam bravos comigo. Quer dizer o quê? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Você tem a Bíblia aí, irmão, irmã? Leia comigo, vai. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem. Como que vem a fé? Vem de ouvir testemunho. Que testemunho, gente? Testemunho. No meio jurídico, o testemunho de uma pessoa, como prova de alguma coisa, é chamado de a prostituta das provas. Tem advogado aí me ouvindo, sabe exatamente o que eu estou falando. Então não fique acreditando muito nesse negócio de testemunho, né? Onde que você mora? Eu moro na rua tal, número tal. Onde é que fica? Que cidade fica? Você vai lá na casa da pessoa? Você vai lá perguntar para ela? A maioria é tudo invencionice de pessoas que têm a cabeça fraca demais. E cabeça mais fraca tem quem acredita naqueles que têm cabeça fraca, né? Então, se você tem a Bíblia, leia comigo. Se você não tem, ouça. Isso aqui não é testemunho, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus, não é minha palavra. É a palavra de Deus. Porque a minha palavra só é verdadeira se ela for a palavra de Deus. E se for a palavra de Deus, ela não é minha, ela é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Eu vou parar a leitura aqui e vou seguir o barco, né? Não vou continuar com a leitura, mas vou abrir a explicação disso daqui. Não tem como existir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja espiritual e a igreja física. A igreja espiritual é isso daqui, é esta reunião que estamos reunidos em espírito e em verdade. Em verdade porque é em Jesus Cristo, Ele é a verdade. Em espírito porque primeiro somos guiados pelo Espírito Santo, senão não estaríamos aqui cultuando a Deus. Nós só podemos cultuar a Deus quando somos guiados pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo nosso próprio Espírito ou por outros espíritos, não estamos cultuando a Deus. Estamos cultuando o homem, a carne, as emoções, os desejos. Não é culto a Deus, porque o culto a Deus é sempre em espírito e em verdade. E a igreja física, né, é quando as pessoas são reunidas no mesmo local para cultuar a Deus. Então, tanto a igreja espiritual quanto a igreja física precisa de disciplina.
Não tem como. Todos aqueles, todos, porque já chega a gente ter que aguentar um país onde político é classe especial de pessoas, né? Política é intocável. Ninguém toca no político. Eles têm um negócio chamado fórum privilegiado. A gente se incomoda extremamente com isso, né? Isso foi criado lá na época da ditadura, tal, para preservar a democracia. E hoje é usado de uma maneira muito safada. Mas tudo bem, não é isso. Então, dentro da igreja não pode ter fórum privilegiado. Dentro da igreja não pode ter pessoas especiais. Todo mundo é punido, menos o pastor. Todo mundo comete pecado, menos o pastor. Quando eu digo pastor, estou falando isso na maioria das denominações. É claro que existem exceções, raríssimas exceções de igrejas sérias, tementes e que tremem na presença do Senhor. Mas a maioria não é assim. A maioria se reúne, é um clube, é um evento social que arrecada dinheiro para sustentar alguém. Então, nesses lugares, o pastor nunca erra. Nem ele, nem a mulher, nem os filhos, porque eles nunca passam por correção. Eu, há muitos anos atrás, quando começou a despertar em mim esta coisa assim, peraí, mas isso não é assim. Ele está falando que é assim, mas a Bíblia está dizendo que não está dizendo diferente do que está sendo dito, né? Quando começou a despertar em mim a vontade de ser um estudioso da Bíblia, eu frequentava uma igreja que o pastor dizia assim, que quem tratava com ele era o Espírito Santo. Quer dizer, ele podia fazer o que for, ninguém podia falar nada, porque com ele só era tratado pelo Espírito Santo, ele não era tratado nunca. Tanto é que depois que eu saí de lá, eu fiquei sabendo de coisas horríveis que quando eu estava lá, eu nem imaginava. Ele nem podia imaginar isso dentro de uma igreja. Mas enfim, a igreja não pode ter ninguém com fórum privilegiado. Não pode ter ninguém lá que é intocável. Errou. Todo mundo pode errar. Né? Tem certas coisas que já não são cabíveis mais para o cristão. Então usar, errei. Não, mas peraí. Tem certas coisas que não são cabíveis para o cristão mais. Porque o cristão, ou então a pessoa não é cristão. Ou cristã, a pessoa não é cristã. Mas a disciplina, ela é necessária para manter a igreja no seu caráter santo. Aos olhos do mundo, porque a igreja precisa ser santa. O mundo tem que ver a igreja como algo santo, o que infelizmente não acontece hoje, né? O mundo vê a igreja como um lugar corrompido, e infelizmente na maioria dos casos o mundo está certo, é isso mesmo que é. Mas a igreja precisa, aos olhos do mundo, ser santo, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente agir no meio dela. Sempre lembrando que a ação do Espírito Santo não é essas coisas aí de pessoa cair, não é nada disso, hein? A ação do Espírito Santo é uma ação doce, que traz a graça, a compaixão e nos relata sobre a misericórdia de Deus. E você vê que essa igreja aqui de Corinto, Paulo já havia estado lá, Paulo tinha fundado essa igreja, né? Deixou lá pessoas da confiança dele para tomarem conta.
Mas Corinto era uma cidade pervertida. Pervertida em todos os aspectos. Você lê as cartas, você consegue ver a perversão do povo de Corinto e o trabalho que Paulo e os verdadeiros crentes tinham lá. E Paulo fica sabendo que existia uma imoralidade lá terrível. Era uma forma extrema de pecado. Que nem mesmo pessoas que não eram crentes faziam aquele tipo de coisa. Como é que alguém pode ter relação sexual com a esposa do pai? Né? Provavelmente era um segundo casamento, se não falava com a mãe, né? A esposa, o pai tinha casado de novo, provavelmente porque a mãe havia morrido, e o pai se casara novamente, e aquela mulher passou a ser a mulher do pai, a madrasta. Provavelmente era uma mulher incrédula, e os filhos começaram a se relacionar com essa mulher. E ninguém fazia nada. Todo mundo tolerava. Sabe, isso acontece muito na igreja de hoje. Agora eu não estou me referindo às denominações, de uma maneira em geral. A gente sabe que há pecado lá dentro. A gente sabe que aquilo que está sendo dito, está sendo escrito, está sendo mostrado, não é correto, mas a gente fica quieto. Não fala nada, não vou falar, porque depois a pessoa vai ficar triste comigo, não vai mais falar comigo, depois a pessoa não vem mais na igreja, não é? Aí se eu falar e ela deixar de vir, aí ninguém toma atitude nenhuma, tolera. Sabe que o sujeito é ladrão, trapaceiro, beberrão, mas ninguém fala nada. Mulherengo. Sabe que o sujeito gosta de umas coisas meio estranhas ao cristianismo, mas ninguém fala nada. De medo da pessoa, ele não vai mais falar comigo, ou não quer mais falar comigo, eu não falo. Você quer que eu faça? Não quer mais falar, não fala. Não quer mais vir, não venha, não quer mais ouvir, não ouça. Mas eu tenho que deitar na minha cama à noite, meu travesseirinho lá, e dormir. Ora, a pessoa não está falando mais comigo, ou não está vindo mais, porque ela não gostou que eu falei a verdade. Quem não gosta da verdade, não gosta de Jesus, porque Jesus falou, eu sou a verdade. Estou livre. O sangue desta pessoa não vai recair sobre mim. Nós temos que ter esta consciência. E aquele povo lá de Corinto, a gente quando lê a Bíblia precisa entender. Aquele povo fazia o quê? Nada. Não fazia nada. Eles sabiam de tudo isso como nós sabemos, hein? De um monte de coisa, ninguém faz nada. Talvez a gente fique até achando, olha como eu sou tolerante. Como eu sou tolerante. Como eu sou longânimo. Eu sei de um monte de coisa errada e fico quieto. Eu sou bom, hein? Olha, Deus me deu uma paciência. Você acha que Deus quer que você saiba coisas erradas e fique quieto? Aonde na Bíblia Cristo sabia de coisas erradas e não apontou, não falou, não criticou, não orientou? Em que lugar da Bíblia tem isso? Mas é que o povo lá de Corinto, eles estavam tão cheios, tão empanturrados daquilo que eles entendiam como dons espirituais, que eles não levavam as outras coisas a sério. Eles entendiam que aquilo era dom espiritual.
E tem muita gente que ainda lê 1 aos Coríntios e ainda acha que aquilo era dom espiritual, porque se defende usando o erro da igreja. Aquilo que os coríntios erraram, quantas vezes eu ouço, é só eu falar aqui de dom espiritual, eu já sei que vem no meu WhatsApp, eu sei que vem pessoas se defendendo usando o erro dos coríntios. Quer dizer, não entenderam nada do que Paulo escreveu. E Paulo diz, olha, vocês estão ensoberbecidos. Aliás, o que tem de gente soberba dentro das igrejas é um negócio incrível, gente. Eu fico triste. Triste, porque a soberba não faz parte do fruto do Espírito. Não faz parte. Pastor soberbo. Eu sei que eu estou usando esta palavra e não é todo mundo que sabe o que quer dizer. Mas, olha, você não sabe o que quer dizer a palavra soberbo? Pega o dicionário. Pastor, aqui em casa não tem dicionário. Mas você tem celular? Entra lá na internet do celular, coloca Priberan, com M no final. É um dicionário grátis, ótimo, espetacular. Você vai entender o que quer dizer a palavra soberba. E você vai falar, que coisa ruim que é soberba. E tinha tantas coisas ruins lá naquela igreja que Paulo chega ao ponto. Veja aí o versículo 5. Olha, Paulo fica numa irritação com aquele povo, porque ele ensinava, ele pregava. Ele não podia estar todo dia lá, mas ele tinha lá na igreja de Corinto pessoas de confiança de Paulo. E ele mandava cartas, e duas cartas de extrema correção, é a primeira e segunda aos Coríntios, são cartas que corrigem a igreja. Numa destas cartas, que é a primeira, capítulo 5, versículo 5, ele diz que ele faz o quê? O que ele faz? Deixa eu ler aqui direitinho para você. Ele entrega a Satanás aquelas pessoas, quer dizer, já havia falado, né? Já havia pedido para alguém falar, alguém de lá, talvez já fossem alertados, já tivessem sido alertados, mas ele entrega essas pessoas a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é entregar alguém a Satanás? Aquela pessoa não me atende, eu vou colocar ela na mão do diabo. Tem gente que pensa isso, né? Porque ele escreveu aqui, entregue a Satanás. Mas é a maneira que ele usou. Ninguém entrega ninguém na mão de Satanás. Entenda isso. Como nós também não entregamos ninguém nas mãos de Deus. Agora eu não concordo. Você concordar ou não vai mudar a verdade bíblica. A gente só coloca nas mãos de Deus aqueles que já estão nas mãos de Deus. Porque essa pessoa não quer saber do Senhor. Não é você dizer, eu te coloco nas mãos de Deus, que Deus vai passar a tomar conta daquela pessoa. Não. Esta pessoa tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Não é assim que funciona? Nas mãos de Satanás, é óbvio que é uma expressão que Paulo está usando, porque quem se entregou nas mãos de Satanás foi a própria pessoa, cometendo pecados, e que Paulo chega ao extremo de ficar apavorado com esse tipo de pecado, que ele diz assim, olha, pecado que nem os gentios cometem entre si,
Então ele diz, vocês se entregaram nas mãos de Satanás e eu deixo vocês aí nas mãos dele. Para quem sabe, se Deus usar de misericórdia para com vocês e colocar em você uma doença, te transformar de alguma coisa impotente, de alguma forma impotente para andar, impotente para enxergar, aí você caia na real. Por causa disso que ele diz, quem sabe a destruição da carne possa salvar o seu espírito. Mas não é porque ele colocou, é porque a própria pessoa já havia se colocado. Eu não digo, olha, eu vou colocar essa pessoa nas mãos de Satanás. Eu sou Deus. Tem muita gente que acha, não, está aqui, o Paulo está... Mas vamos entender, gente, o que está escrito. Do mesmo jeito que eu não coloco ninguém nas mãos de Deus, porque a pessoa, a salvação não é individual. Porque tem certas coisas que eu falo aqui que primeiro as pessoas dizem, eu não concordo, mas calma. Deixa eu chegar até o final, aí você concorda ou discorda. A salvação não é individual. Não é uma coisa, só eu posso me salvar, entre aspas, né? Quem salva é Jesus, mas eu tenho que me entregar a Jesus. Eu posso pegar o meu filho e falar, olha, Senhor, estou colocando o meu filho nas tuas mãos, o Senhor salva ele, viu? Vai adiantar alguma coisa? Não, porque é ele que tem que tomar essa atitude. É ele que tem que se arrepender. É ele que tem que se ver como um pecador, buscar o perdão e passar a viver uma vida limpa. No caso do pecado, também é a própria pessoa que se condena. Então você falar, olha, que essa pessoa está na mão de Satanás. Não é que você está colocando, você está constatando que ele está junto com uma pessoa mentirosa. Gente, como as pessoas mentem hoje. Meu Deus, mas como a mentira se transformou numa coisa banal. E a Bíblia diz o que, por exemplo? Que aquele que mente é filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então, eu conheço pessoas que, infelizmente, mentem demais. Eu não tenho o hábito de usar essa expressão, né? A pessoa está na mão do diabo, mas na maioria das vezes está mesmo. E às vezes Deus vem com o seu amor, com a sua compaixão. Porque às vezes, na maioria das vezes é assim, a pessoa está iludida, né? Achou aquela mulher bonita, e tem mulheres lindas. O sujeito acaba às vezes se envolvendo. E aí entra a compaixão, a misericórdia de Deus. E quantas vezes pessoas ficam doentes? Eu não estou dizendo que toda doença é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes isto acontece. É como eu estou tentando copiar Paulo aqui quando ele diz, olha, a fim de que o Espírito seja salvo. Então ele estava esperando uma atitude de Deus, uma atitude de compaixão, uma atitude de misericórdia da parte de Deus, uma doença nesse caso. Não precisa ser uma doença grave, é Deus que sabe como é que faz isso, não sou eu. Né? Uma impotência, quantas vezes a pessoa deixa de escutar? É uma impotência. Aí a ficha cai. É isso que Paulo está dizendo. Muitas vezes o amor de Deus destrói a carne para salvar o espírito. Então, fundamentado nisso, que é bíblico. Né? Eu sei que tem um monte de gente que não está concordando com isso que eu estou falando, mas é bíblico. Você concordar ou não, é isso. Não vai mudar a Bíblia.
Então essas campanhas de cura, estou ligando as coisas para você, estou dando liga. Por que antes de se fazer uma campanha de cura, por que essa pessoa está doente? Aonde você já ouviu isso? Pessoa ligar para você, ou ir lá na igreja e falar, olha, ora por mim que eu estou doente. Eu sempre começo, eu questiono sempre. Irmão, não sei o que, para saber. Porque às vezes aquela doença é uma ação de Deus naquela vida. E às vezes Deus trouxe aquela pessoa até você, irmão, irmã, pastor, tem um monte de pastor que ouve, na surdina, sabe? Não gosta de falar que ouve. Uns ouvem para criticar, outros ouvem para crescer junto com a gente na graça e no conhecimento. Mas quantas vezes Deus está usando aquela doença para salvar a pessoa? Entrou ali a compaixão, a misericórdia de Deus. Se você não sabe, se você não questionou, se você não buscou a verdade, você vai ficar que nem um Zé Bobão aí, dando gritos, falando com a doença, falando que é coisa do diabo. Olha aqui, Deus muitas vezes coloca a doença assim, para tratar a pessoa. É a compaixão, é a misericórdia dele. Porque aqui nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, continuam lá com as suas vidas, às vezes até piores, como é o caso aqui, mas estão dentro da igreja e estão ali, salvas ou não, mas recebem da graça e da compaixão de Deus. Quantas pessoas a gente às vezes precisa lembrar, mas olha, isso que você está falando não é assim. Isso que você escreveu não é desta forma. Isso que você está vivendo não é assim. As pessoas não gostam, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém. Quem é que gosta? Ah, pastor, eu gosto. Tudo bem, então você é uma exceção. Mas de uma maneira geral, ninguém quer, ninguém gosta. Mas a gente sempre, quando corrige, corrige em amor. Corrige para ajudar. E eu não sei na sua Bíblia aí, qual que é o subtítulo do capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Na minha Bíblia, nas duas Bíblias que eu tenho aqui tem uma, aqui também, aqui, e tem outra aqui, ó. Estou com duas Bíblias aqui. Nessas duas Bíblias, o subtítulo é Imoralidade entre os cristãos. Tem. Às vezes nós estamos tão cheios, tão soberbos da nossa denominação, estamos com a nossa mente tão cheia de gordura, que a gente não consegue ver as coisas do lado. Eu passei por uma situação, uns 15 dias atrás, 12, 13, em que muitos anos eu não via a ação daquela pessoa da forma que ela estava agindo. Eu via diferente. E eu me senti muito mal, porque eu tenho 62 anos de idade. Não parece, né? Eu sei, parece que eu tenho 90, mas eu tenho 62. Mas eu me senti muito mal, porque às vezes a amizade,
o amor, o carinho, não nos deixa ver a verdade. E eu falei, eu tenho 60, que inocência minha, tanto tempo, e eu não via. Ou eu via e não queria ver. E às vezes acontece isso na nossa casa, no nosso relacionamento, na igreja. Quantas vezes a gente vê, mas não quer ver? Quantas vezes a gente não concorda com determinadas coisas, a gente vai lá, abre a Bíblia, lê e fala, mas não é isso. O Espírito de Deus me ajuda a entender, e a gente até arrasta a coisa para entender daquele jeito, mas não tem como, né? Mas a gente tolera, né? No meu caso foi porque eu via tudo com olhos assim. Não vou usar 62 anos falar que eu sou inocente, mas era com olhos de inocência. Que vergonha, me senti envergonhado, né? 62 anos e ter olhos assim, não consegui ver. E quando eu vi, isso me fez um mal. Que bom que eu vi, né? Que bom, demorou. Me fez mal, fez, mas eu vi. Se não tivesse visto. E nós temos, irmãos, que expor à luz tudo aquilo que é trevas. Por causa disso, eu não estou aqui, irmãos, às vezes eu falo algumas coisas, mas é que eu falo para vocês como se eu estivesse falando para mim, entendeu? E expor as trevas à luz causa problemas, sempre causou e sempre causará. Sempre causará. Por quê? Primeiro, o inimigo não gosta. As pessoas acham, né? Nossa, gente, acabou o tempo. Meu Deus do céu, não, acho que não vai dar nem tempo de orar. Jesus amado, vou orar rapidinho, acabou o tempo. Senão o pessoal do rádio nem acompanha a oração final. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Ajuda-nos, Senhor, a termos olhos abertos para expor as trevas à luz. Esta é minha oração, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.